Pessoal, nós temos um anúncio hoje que vai mudar nossas vidas. É verdade. E é sério. Começou em 2022, quando eu fui participar de um curso, ministrar uma palestra e fazer algumas cirurgias a convite de um amigo. E eu passei a ter uma identificação, ter um rapport com a cidade, com a conexão, com tudo que se fazia próximo ao atendimento, cirurgia, a questão hospitalar, a questão da própria experiência minha como profissional. E foi a ideia que me apareceu quando eu passei a partilhar da ideia com a Fernanda, ela achou interessante, nós fomos de maneira bem despretensiosa fazer parte disso. Nós começamos a atender no hospital, que hoje a gente opera bastante lá. Esse hospital dispõe de alguns consultórios, nós fomos, só eu e ela, e passamos a atender com o pé no chão, bastante humildade. E começou a dar certo, eu não esperava nada, não tinha marketing para isso lá, não tinha equipe, local de atendimento, era o próprio hospital. E foi bem interessante que eu não esperava isso. Isso começou a crescer bastante, já são 4 anos que a gente começou a ir e vir para lá, e tomou uma proporção muito maior do que nós esperávamos. Então, para a gente foi uma surpresa muito grande, porque de fato a ideia mesmo foi por essa questão que o Paulo falou, da identificação e tudo mais, mas também na minha cabeça foi mais uma questão nossa para as pacientes operadas voltar para suas cidades, né, para os seus países, enfim, vai ser muito melhor. Então, eu fui muito mais com esse sentido. E quando a gente foi ver, tomou uma proporção muito grande, né? A ponto de eram 2 dias a ideia inicial ficar, depois passou para 3, que passou para 4, passou para 5, passou para 6, passou para 7. E hoje, assim, nossa, quando vai ver, é uma agenda assim que a gente não consegue dar conta, né? Vai ver assim, a gente quer colocar cirurgia, às vezes não consegue, não tem como mais. Então, foi isso que foi acontecendo, foi algo, como ele falou, muito despretensioso, foi natural e foi realmente, assim, com uma intenção, com um pouco expectativa nesse sentido. Sem expectativa, É. zero expectativa. Eu sempre das primeiras vezes que eu comecei a ir, já com a minha agenda, eu compartilhava com a Fernanda assim: "Nossa, é tão bom estar aqui, é tão bom se sentir aqui, é tão bom usufruir da estrutura das pessoas, a se conectar com pessoas que querem, principalmente, que você esteja bem". Eu não falo só de pacientes. Claro, evidentemente, os pacientes fazem parte disso como parte motriz para, mas enfim, a a ideia, a vibe, as conversas, as pessoas que puxam para cima. E a conexão com os pacientes também, ah, foi muito bacana, porque pessoas que realmente passaram a demonstrar admiração pelo trabalho que eu não esperava. E isso me gerou uma vontade de ainda mais entregar o meu melhor, continuar indo. E aquilo passou por vários, praticamente todos as pessoas mais próximas falam: "Como é que você consegue? Como é que você dá conta? Você é louco? Que loucura você está fazendo", tal. Mas ir para lá começou a ser tão bom do ponto de vista de estar num ambiente que me faz sentir vivo, realmente, feliz, sensação de pertencimento, a num local que te promove um crescimento pessoal, enfim, profissional e tudo. Realmente isso passou a ser como se fosse uma Isso eu energia, acho. uma energia. Isso E eu isso acho aí também. trouxe realmente eu gosto, eu preciso disso, me sinto à vontade com isso. Isso faz parte de mim e merecimento. Ah, que eu mereço isso, porque é tão bom, eu me sinto tão bem, leve e tal. Isso começou a mexer, me mover muito, no sentido de ir para lá e tentar realmente experimentar o melhor. E isso passou a ser parte realmente de uma vida, né. Isso aí realmente começou a fazer parte de mim, porque eu conversava, compartilhava com ela: "Isso é muito bom, faz bem para você. Você estudar 12 anos e ter, ah, realmente um reconhecimento, valorização, colegas: 'Ah, já te conheço de várias dos seus resultados, já te conheço, vou falar muito de você e tal', isso é muito bom".
Isso passou a fazer parte do meu cenário. No final do consultório, eu lembro que bateu uma saudade muito forte estando lá, no caso, né, da família que a gente, dos nossos filhos aqui, que estava em Natal. E eu lembro, assim, que eu fechei o computador, daí eu olhei, assim, eu falei, meu Deus, eu queria eles aqui comigo, sabe? Eu queria poder ir para um lugar sem ser um hotel, sem ser, ter um lar físico ali e poder realmente dizer assim, poxa, meus filhos agora, sabe? Assim, sentir aquele abraço, aquele beijo, aquela felicidade quando a gente chega em casa. Quem tem filho pequeno sabe o que eu tô falando. E é tão gostoso poder ir, saber para onde ir também, quando a gente precisa simplesmente apenas relaxar. E São Paulo realmente é um lugar que a gente começou a sentir que a gente precisava ter um lar também. A gente sentia aí um lugar, mas a gente queria realmente ter um lugar físico, assim. E a operação começou a se inverter muito. Então, antes era 10% da nossa operação lá, depois passou para 20%, para 30%, 40%, 50%. Quando ficou por 50%, mesmo assim a gente permaneceu em Natal, porque eu também amo Natal. Então, Natal sempre nos acolheu muito bem, uma cidade maravilhosa. A gente tem pessoas incríveis também, mas mas era aquela coisa, era um coração dividido. Às vezes a gente quer estar nos dois lugares de uma maneira muito, muito forte, 100%, e a gente não consegue estar em absolutamente nenhum. Então foi no momento, eu acho que foi quando a gente começou a inverter muito mais essa operação, começou a ter muito mais essa demanda muito assim intensa em São Paulo, que a gente teve que tomar esse passo maior aí, de realmente mudar, inverter a operação. Eu sempre falo que eu não quero deixar de vir aqui para Natal também, deixar de ter esse calor que é aqui, esse calor humano e calor de estação também. E a intenção não é essa, não é simplesmente não vir mais para cá, mas é inverter o que a gente faz hoje. Então, se hoje a gente mora aqui e vai para São Paulo, a ideia é fazer agora ao contrário. Então, morar em São Paulo e vir para cá nessa questão. A mais desafiadora de todas, de fato, foi o nosso filho mais velho, para ser bem especificamente. Ele é uma pessoa que cresceu aqui e tem amigos. A gente sabe que a adolescência, a pré-adolescência é um período bem delicado, com sentimentos muito mais aflorados. E, então, para mim, realmente, assim, meu filho mais velho, nosso filho mais velho, foi aquela pessoa que eu tive essa maior cautela, bem como a equipe, porque a gente tem uma equipe muito excelente aqui. Então, a gente tem essa convivência, são as pessoas que, de fato, a gente convive diariamente. E claro que também a família de origem do Paulo, mãe, pai, irmãs. Então, a gente tem também esse apoio familiar aqui, que são pessoas muito especiais. E então a gente adiou muito essa decisão. Faz muito tempo que eu sou uma pessoa mais racional, tá? Então, assim, por exemplo, faz muito tempo que, olhando racionalmente a operação, fazia muito tempo que a gente deveria já ter ido para São Paulo. Voltando aqui para casa, ele sai muito assim, como vocês estão vendo aí. Mais feliz, né, meu bem? Mais feliz, muito feliz. Ele tá assim, porque ele dá sempre esse 120% dele em cada cirurgia, não interessa o horário. Todos os dias foi de 2 a 3 cirurgias, então foi muita intensidade. Mas eu sei que ele tá feliz, porque é o que ele ama fazer, e eu fico feliz também. Que, por incrível que pareça, por mais que as pessoas... O que elas achavam mais difícil é eu estar nessa ponte aérea, porque não é fácil trabalhar em 2 cidades que são bem distantes, você dá conta de pacientes em 2 cidades, ter toda a jornada de tudo, deixar os filhos, deixar a família. Ir para hotel, sai de hotel, vai. Então, muitas pessoas, até mais próximas, vão falar: mas o seu lugar não é o seu lugar, você tem que estar lá, porque é lá que tudo acontece. Já vejo você lá, você o seu nível é lá, então isso realmente mexia um pouco comigo, mas não, mas tudo bem, eu tô aqui. Mas continuava realmente pesado também para mim, todo mês, exatamente, 4 anos, 4 anos, todos os meses nesse vai e vem.
E é difícil, eu tive uma parte que foi no ano passado, uma semana muito puxada, foram mais de 13 cirurgias, eu estava bem cansado. Eu deu um desespero, uma vontade de chorar, eu falei: "Eu não quero mais isso, estar nessa loucura de lá e pra cá". Me deu uma tristeza muito grande, saudade de tudo, saudade da família, saudade, enfim. E eu fiquei um pouco baqueado, foi difícil. Eu estava fisicamente esgotado, muscularmente falando também todo detonado, tudo doía, mas assim, realmente o cansaço, a fadiga mental, fadiga emocional. E e isso também foi um dos gargalos que eu não conseguia dar, né, resolver. Como é que eu resolvo isso? Porque você trabalha, você faz seu trabalho, depois você sai, depois tem outros trabalhos aqui. E essa dualidade também, ela ficava se arrastando, né, um certo tempo ao mesmo tempo, eu tinha muito prazer de ir, mas também você, de certa forma, fisicamente cansativo, né. Então isso, de fato, pesou um pouco também em relação a isso, né. E eu lembro desse dia que tu falou que você, me ligou inclusive chorando, dizendo: "Olha, não aguento mais, assim, nossa, não aguento mais, eu quero estar aqui com vocês, eu quero chegar depois de uma cirurgia extremamente cansativa e tudo mais, e uma semana de muita intensidade, e poder ter para onde voltar, né, ter um lugar, assim, que eu consiga relaxar e tal". Eu lembro que tu falou isso para mim. E foi aí também que eu fiquei bem reflexiva sobre essa mudança. E sabe quando as coisas começam a se encaixar, sabe? A gente quis ver uma casa, deu certo, a gente quis não sei o quê, e as coisas começaram a tomar um encaixe, Uhum. um rumo, uma coisa tão assim, parece que fluida, não existia barreiras, não existia, sabe? Aí eu vejo assim, poxa, parece que realmente é Deus nos falando, sabe? Vocês precisam ir, vocês precisam ver o que eu tenho preparando para vocês. Então, assim, a gente acredita muito nisso. Então, e aí também eu volto naquela questão sobre o nosso filho mais velho, minha maior preocupação era essa, porque as pessoas ao nosso redor, por mais que a gente tenha um apego, um carinho muito grande, são pessoas adultas, né? Quando a gente trata de uma criança, a gente já tem um pouco mais de cautela. E aí, pronto, eu fui falar para ele sobre realmente que tomamos essa decisão, e ele, assim, já de uma forma muito mais tranquila que eu imaginei, e aquilo foi como tirar um peso, assim, sabe, que eu estava realmente aflita e com uma certa "Nossa, como é que ele vai reagir e tal", preocupação mesmo. E eu vi que ele reagiu de uma forma que parece, assim, que era Positiva. realmente Deus ali dando para ele, sabe, "Se acalma, fique tranquilo que vai Ele dar tudo ficou leve, certo". né. E ele realmente, assim, ficou muito leve. E eu não esperava por isso, e e assim, para mim foi muito positivo toda essa questão também. Eu não vou me ausentar de Natal, né, os meus pais moram aqui, temos a estrutura que funciona até então, continua funcionando, a parte dos atendimentos, parte do hospital. Basicamente o que muda é que vai haver uma inversão geográfica, né. Ao invés de morar em Natal e ficar indo para São Paulo, vai inverter, nós vamos morar em São Paulo e vamos ficar vindo para Natal, principalmente também, obviamente, para ver minha família, né, meus pais moram aqui, e também fazer cirurgias, porém num período menor. Então a disponibilidade de agendas em Natal vai ser encurtada e vai ter a base, né, de maior tempo, em São Paulo. Porque basicamente, passando uma semana do mês em São Paulo, ou seja, um quarto, eu tenho, bom, basicamente 3 vezes mais cirurgia do que 3 semanas aqui em Natal. Então eu preciso equilibrar a questão de disponibilidade de tempo e possibilidade de fazer cirurgia com o tempo adequado, com toda a cautela possível, mas vai mudar só a base, digamos assim. Nossa agenda de 2026 já está muito cheia, então lá a gente já abriu também 2027, porque a gente acabou realmente tentando suprir essa demanda que a gente tinha. Para ter uma noção, julho, né, em São Paulo, com 7 dias, na verdade, de agenda lá, está lotada desde outubro do ano passado.
Então a gente começou a abrir mais ainda essa agenda no momento que a gente percebeu que a gente iria morar lá. E a agenda também já está praticamente lotada em 2026, então por isso também a gente abriu a agenda de 2027, para que, lembrando que obviamente lá a gente vai ter mais disponibilidade devido das operações, devido à família estar lá, então agora ele vai ter essa base também, que é realmente o que faz sentido. Eu acho que de nada adianta a gente ter toda essa questão profissional se não tiver a base familiar e obviamente Deus em primeiro lugar. Bom, agora as pacientes vão ganhar Dr. Paulo mais presente em questão de tempo, né? E a gente vai poder fazer muito mais cirurgias nesses próximos meses, se Deus quiser, porque a gente vai ter realmente a possibilidade de marcar muito mais dias. Isso vai ser muito bom e a gente vai estar crescendo ainda mais. São Paulo, centro dos cursos, são dos aperfeiçoamentos. E a gente vai também levar toda a nossa bagagem, experiência para que tudo que a gente já faz, o Total Define, o facelift ganhando realmente aí uma força muito forte nesse ano, tecnologias, mamas e tudo mais. O meu time, eles foram os primeiros a saber quando as coisas se concretizaram. Então, quando tudo realmente se concretizou, quando houve essa decisão, eu lembro que houve essa decisão numa segunda-feira. Na quinta-feira, quando eu tive a oportunidade realmente de ir lá, porque eu demorei um pouquinho para ir lá, eu contei para todos eles que estavam presentes naquele momento que a gente havia se concretizado. Eu sou uma pessoa bastante exigente com a equipe, então aqui nosso time de fato tem uma excelência incrível, tá? Foram muito bem treinados, estão aí há muitos anos com a gente. Nós temos um time de muita confiança, pessoas que a gente realmente confia e acredita no potencial. E também a gente não, eu até falei para eles assim, a gente quer que vocês continuem com a gente, né, então grande parte da equipe vai continuar. Eles estão cientes que, claro, que terão agora uma nova forma de trabalho, um trabalho assim que a gente vai vir para cá com menos frequência, mas a ideia de fato é continuar com boa parte da equipe, porque em modéstia à parte nós temos pessoas maravilhosas, um time extremamente competente e profissional. Então a gente sabe o quanto que ter pessoas que pensam de uma forma igual a gente, no sentido de querer estar sempre melhorando, sempre buscando, sempre essa excelência que nós já temos, mas é óbvio que a gente quer sempre buscar melhorias. Então, para a gente faz muito sentido continuar com a grande maioria deles. Quem ganha com toda essa decisão são os pacientes, porque de fato são pessoas, vão ter ao lado deles também essa equipe que vão estar 100% focado nessa melhoria deles, no pós-operatório, no pré, na assistência no geral. Deus, ele está ocupando o centro de tudo. Eu acho que desde o início também fruto de muitas orações, muitos pedidos de esclarecimento que foram feitos para ele há mais de um ano e meio. Diversas vezes eu pedi para que ele estivesse comigo e me mostrando o caminho que ele reservou para o nosso futuro, onde ele desejava que eu estivesse, e ele vai assumir o centro, continua no centro. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, porque é por ele que nós estamos vivendo, é pelo fruto do que ele nos concede no dia a dia, é pela vitória que ele nos dá, por mais difícil que sejam os dias. E eu acho que ele traz um cenário que foi muito solicitado para que ele pudesse nos mostrar o caminho que ele desejava para todos nós. E aí, pessoal, como que vai ser isso agora em São Paulo, né? Continua do jeito que já é, mas agora com maior frequência. Para quem não sabe, nós operamos nos hospitais da Rede D'Or, Hospital São Luís, do Itaim, Hospital Vila Nova Star, Torre 1, Torre 2, hospital maravilhoso, Hospital Blanc também, muito bom, já foi o primeiro hospital que eu comecei a operar aqui em São Paulo, e agora também no Hospital São Luís de Alphaville. Então essa rede de hospitais vai proporcionar grandes cirurgias, porque são estruturas maravilhosas, hospitais muito bem conceituados, certificados. Vão me encontrar também
as consultas online, presencialmente na Clínica Medical Arts, que fica situada no bairro de Moema, em São Paulo, e também lá na Clínica Nani Mota, que fica lá no Itaim, e talvez na Alphaville também. É isso aí. Vocês vão encontrar as consultas com o Dr. Paulo em São Paulo, tanto no Medical Arts, lá em Moema, como também na Clínica Nani Mota, no Itaim. São clínicas maravilhosas que vão estar esperando por você nesse dia que a gente vai ser mais do que especial, porque eu sei que é o dia daquele primeiro passo de uma grande transformação. A mensagem que fica realmente é uma gratidão imensa a todos esses anos que eu estive aqui. Eu voltei para Natal em 2013 e comecei do zero aqui. Foi a primeira paciente que eu operei, demorou 6 meses para começar a ter o primeiro movimento. Não foi fácil, eu pensava em voltar para Minas Gerais, né, que eu estava morando lá tinha um movimento bom. E foi desafiador no começo, mas ao mesmo tempo são nos desafios que a gente começa a ter o crescimento profissional. Foram anos realmente bem interessantes, que me fizeram pessoalmente desenvolver a minha questão de todo o relacionamento com os pacientes, profissionalmente. Foram muitas cirurgias mesmo. Tinha fase que eu operava muito, hoje eu opero um pouco menos, mas com mais atenção, realmente assistência, o time cresce, a gente melhora realmente os processos. Então a gente passou por uma época em que a gente alugava a sala, depois eu passei por uma clínica própria no shopping, que não deu muito certo, mas foi bom enquanto durou. Depois nós construímos uma clínica que já tem 5 anos, uma clínica linda, maravilhosa. São 10 colaboradores que nós temos lá. Fizemos com muito amor, assim, com muito apreço. Foi tudo muito bom e a gente não se arrepende de nada que a gente fez. Então, foram muitas histórias, ainda são muitas histórias muito bonitas. Assim, eu devo, de maneira muito honrosa, agradecer imensamente todos os pacientes que me fizeram crescer, me ajudaram, me fizeram realmente parte da minha vida, que eu pude ajudá-las a transformar a autoestima, né, dessas pacientes, dos homens também, realmente, cada vez mais está crescendo. E a mensagem que fica não é um adeus, mas um pouquinho de saudade que a gente deixa pelo fato que a gente não vai estar toda hora aqui. Mas a gente, obviamente, vai voltar, vamos continuar fazendo cirurgias num período menor, porque eu preciso abrir o espaço para o que Deus tem semeado para a nossa família. E eu acho que isso aí vai ser realmente uma bênção, vai fazer parte. Acho que não tem nada melhor do que a gente seguir nos caminhos do Pai. Minha família está feliz com isso, estamos tranquilos, estamos felizes. A gente sabe que a gente tem muita coisa boa para receber ainda, muitas famílias, muitas pessoas para transformar vidas, tudo de muito, né? A gente está aberto para o novo, com muito amor, com muita humildade acima de tudo, com muito respeito por todo o processo. Vamos colocando todo abaixo dos planos de Deus para que a gente possa usufruir do melhor. Sei que temos desafios, sei que realmente a gente continua ainda desejando o melhor para tudo, mesmo que possam ter dificuldades no caminho. Mas a mensagem é de um agradecimento, a mensagem de gratidão a tudo, a todos, e que tudo, nosso projeto continua aí, e que a gente vai ter uma ampliação agora para uma cidade maior, e que a gente vai estar também agradecendo o momento sempre por tudo que nós passamos até hoje. Em relação à gratidão que a gente tem por Natal, eu acho que Natal, eu lembro assim, eu cheguei aqui, sou gaúcha, então eu vim pra cá em 2014, início de 2014, com o bebê no colo, com a mala na mão, e vim aqui só pra realmente, assim, achando assim, nossa, que coisa maravilhosa morar numa cidade com praia, com tudo, Eu sempre gostei muito de Natal. Eu amo Natal, uma delícia estar aqui. E as pessoas também que eu conheci, vou permanecer junto aí nessa amizade, foi muito importante para mim. Conheci pessoas maravilhosas, tanto pacientes também maravilhosos daqui. A gente é muito grato por todos que passaram por nós, porque foram pessoas que fizeram parte dessa história,
que estamos construindo. E muitos pacientes, inclusive, viraram nossos amigos, para ter uma noção, porque realmente virou mais de um relacionamento profissional, virou algo muito além disso. Nós jantamos nas casas de alguns pacientes, nós temos uma relação maravilhosa. E são pessoas que a gente quer levar para a vida, assim como todos os pacientes daqui e todos que vieram de fora para operar aqui também. É uma cidade linda, uma cidade do sol, que realmente quando eu cheguei me aqueceu muito. Quando eu cheguei aqui eu lembro que foi muito difícil para mim, porque eu vim lá, né, Rio Grande do Sul, um estado completamente diferente em muitos sentidos, mas eu fui muito bem acolhida, e hoje, assim, sou muito grata realmente, porque foi uma cidade que nos fez amadurecer, crescer, evoluir em vários sentidos também. Muito obrigado a todos. Essa mensagem espero que tenha tocado o coração de vocês. É com muito amor que a gente faz isso. Não é verdade? Tchau, tchau.